Como alegar incompetência no procedimento comum? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Muito prazer, me chamo professor José Rafael e hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre processo civil. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário, envie para quem também vai se interessar por poder responder essa pergunta, né? Então, sem maiores delongas, vamos lá. Como que eu faço para alegar incompetência no procedimento comum? Bom, primeiramente vamos lembrar, né, que a competência ela está descrita a partir dos artigos 42 do Código de Processo Civil, né? Nós temos a competência absoluta e a competência relativa. Vamos só relembrar alguns conceitos básicos aqui para que a gente possa chegar na nossa melhor forma de alegar essa incompetência, porque vai depender se ela é competência relativa ou se ela é competência absoluta. Mas será que vai depender mesmo? Bom, vamos aos conceitos, né? Competência absoluta é aquela competência que é passível de conhecimento de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição e que não é possível que as partes a ela possam fazer um acordo, né? Por exemplo, fazer também um foro de eleição, que é o exemplo aí de competência em razão da matéria, né? Quando se tratar de matéria trabalhista, o juiz competente, por óbvio, é a Justiça do Trabalho, absolutamente, portanto. Tá? E a competência relativa é aquela competência pela qual é possível se modificar. Eu consigo modificar a competência relativa, seja por vontade das partes, como por exemplo uma cláusula de eleição de foro e etc. Qual que é a principal diferença entre competência relativa e competência absoluta? A competência relativa, se ela não for alegada no momento oportuno, ocorre a prorrogação de competência. Exatamente. Um juízo que era relativamente incompetente, se a incompetência não for alegada no momento oportuno, torna-se competente. Esse é um instituto chamado prorrogação de competência. Perceba que na incompetência absoluta nós não temos isso, tá? A incompetência absoluta, ela é passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição. E mais, a incompetência absoluta é possível de ser decretada pelo juízo de ofício. A incompetência relativa não, né? Para eu ter uma alegação de incompetência relativa, ou para que o juízo possa conhecer essa incompetência relativa, é necessário uma provocação das partes, tá? Principalmente pelo fato de ter esse fenômeno aí chamado prorrogação de competência, que, frise-se, só existe na incompetência relativa. Bom, dito isso, vamos ao que lecionava, né, o que descrevia o Código de Processo Civil de 73. Bom, no Código de 73 existiam duas formas de alegar incompetência, tá? Tanto a incompetência relativa quanto a incompetência absoluta. Então vamos lá. A incompetência relativa, ela era alegada por meio de exceção de incompetência, tá? A incompetência absoluta era feita em preliminar de contestação. Tá bom, professor, mas por que você está me contando o que tinha lá no CPC de 73? Para dizer para vocês que o CPC de 2015, ele unificou. Então agora não existe mais exceção de incompetência. Grifa isso, anota isso bem grande. Não existe mais exceção de incompetência. Tá bom, professor, mas é óbvio que existe. Que não existe desde 2015. Isso aí já caiu em desuso. Na verdade, há 10 dias atrás, mais ou menos, eu tô gravando esse vídeo aqui em março de 2022, e eu fui contatado por um colega advogado que estava questionando justamente que a outra parte tinha apresentado uma exceção de incompetência, e agora como ele prosseguiria, né? Então, eu conto isso justamente para que vocês saibam para que existia a exceção de incompetência e que ela não existe mais, tá legal? Exceção de incompetência não existe mais, tá? Agora, e aí vamos começar a responder a nossa pergunta, a forma pela qual se alega incompetência no procedimento comum
é como preliminar de contestação via de regra, tá? Via de regra. Então vamos lá. A forma máxima, a forma ordinária, o que o CPC preceitua, e aqui eu quero falar muito de prática, a gente não vai ficar trazendo muito essas questões de artigo, tá? O CPC preceitua de que a incompetência, seja ela relativa, seja ela absoluta, deve ser arguida no momento da contestação, tá? Então é em preliminar de contestação, que o réu alega a incompetência. Seja essa incompetência absoluta, seja essa incompetência relativa. Certo? Anotaram? Tomem nota que sim, vai ser sempre em preliminar de contestação. Tá? Tá bom, professor, mas por que você falou em regra? Existe uma outra forma de eu alegar incompetência? Bom, existe, tá? E ela é possível que seja alegada por simples petição. Simples petição. Tá, então nós temos duas formas de alegar. Ou em preliminar de contestação, que é a forma máxima, ou por simples petição. Tá? E quando que eu alego uma incompetência por simples petição? Como primeiro exemplo, né? Quando se tratar de uma incompetência absoluta e, por exemplo, já passou o prazo para apresentação de contestação. Então, nesse caso, por mais que não tenha sido arguido em preliminar de contestação a incompetência, caso ela se refira, caso aquele processo, né, ou aquela incompetência, se trate de uma incompetência absoluta, até mesmo antes de ser proferida a sentença pelo juízo, é possível essa alegação de incompetência, tá? Justamente por quê? Porque a incompetência ela é absoluta e, portanto, é passível de conhecimento, inclusive, de ofício pelo juízo, tá? E por simples petição, então, é justamente nesse caso, certo? Então, já passou o prazo para eu arguir a incompetência, não foi arguída, e eu vou lá no meio do processo e simplesmente apresento uma simples petição dizendo: juízo, opa, o senhor é incompetente, o senhor ou a senhora, né, é incompetente para apreciar essa lide. Tá legal? Então esse é o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é se tratando de incompetência absoluta e você não o apresentou em preliminar de contestação. E por que não pode fazer isso se for incompetência relativa? Pensa um pouquinho. Muito bem. Porque ocorre o fenômeno da prorrogação de competência. Porque se eu não alego uma incompetência relativa em preliminar de contestação, a competência se prorroga, o juízo que era relativamente incompetente, tendo em vista a inércia do réu, torna-se competente. E é óbvio que aqui, se a gente tiver um litisconsórcio passivo, basta que um dos réus aí alegue essa incompetência. Bom, se você não sabe o que significa litisconsórcio, nós temos 2 aulas aqui no canal explicando para vocês tudo sobre litisconsórcio. Bom, então falamos das 2 hipóteses, tanto em preliminar de contestação, quanto em simples petição em se tratando de incompetência absoluta. Tá, professor, e se for competência relativa, incompetência relativa, existe alguma forma que eu possa alegar essa incompetência? No meu modo de ver, sim, tá? É possível. Em que caso que é possível? Vamos a um exemplo hipotético, né? Foi designada a audiência de conciliação e de mediação lá para daqui 3 meses, por exemplo. E você já, como advogado do réu, quando você recebe aquela citação que o réu chega no seu escritório e traz, então, essa carta de citação, você já vê, opa, tem um foro de eleição que não foi respeitado. Ou, opa, essa ação foi proposta em uma comarca da qual o réu, meu cliente, portanto, não possui domicílio, que a regra geral é que as ações devem ser propostas no domicílio do réu. Então, nesse caso, é possível que você apresente uma simples petição, alegando aí uma incompetência relativa e pedindo, portanto, a suspensão da solenidade de conciliação e mediação, para que o magistrado possa apreciar se ele é competente para o trâmite, para apreciar aquela lide. Isso por quê? Isso porque a gente prestigia a celeridade e economia processual, porque eu não vou estar fazendo atos
que depois talvez eu tenha até que refazê-los, tá? Então, existem aí basicamente, né, 3 formas. Primeira forma, preliminar de contestação, é a forma máxima, tanto incompetência relativa quanto incompetência absoluta. A incompetência absoluta é possível, então, que você alegue por simples petição em qualquer grau de jurisdição, em qualquer momento do processo, porque a incompetência é absoluta. A incompetência relativa você só consegue alegar por simples petição antes da apresentação de contestação, porque o nosso código ele preceitua como válidos os atos praticados antes do seu prazo, né? Então é possível aí eu alegar pela primeira vez que eu, enquanto advogado do réu, vou me manifestar nos autos, já argo a incompetência relativa. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenhamos respondido a pergunta de vocês, a pergunta que nós fizemos no início da aula, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei e até a próxima aula.